essa live com uma notícia sobre ele. Agora a gente vai para a parte internacional, tá? Eu vou começar, Portinho, com a 3, vamos subindo, a 3, 2, 1, tá? Que eu botei fora de ordem aí. Olha aqui, Beto Silva, a seriedade disso aqui, querido companheiro Beto Silva. Olha aqui, ó. Trump declara governo Maduro organização terrorista, ataque pode estar próximo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta terça-feira que o governo venezuelano, liderado pelo presidente Nicolás Maduro, foi designado como uma organização terrorista estrangeira. Ele afirmou que o país cercou completamente a Venezuela por mar e que não se retirará até que a nação sul-americana devolva os bens que, segundo ele, roubou de Washington. A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Isso só vai aumentar e o choque para eles será algo nunca visto antes, até que devolva aos Estados Unidos todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram, escreveu em seu thread social. E isso mostra como esse cara é um criminoso irresponsável que não deveria estar à frente de porra nenhuma na política dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo. É um criminoso irresponsável. Irresponsável, grande criminoso. Vou mostrar para vocês as outras duas matérias. Eu estou puto com esse cara, eu não sou nada, eu sei disso, que não sou porra nenhuma. Mas me desculpa, gente, eu estou revoltado com esse cara. Vou mostrar agora a reação de Cuba. Cuba denuncia violação gravíssima do direito internacional em cerco dos Estados Unidos à Venezuela. Cuba rejeitou, nesta terça, as novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela, que incluem um bloqueio naval a petroleiros e a designação do governo do presidente Nicolás Maduro como uma organização terrorista estrangeira. Por meio de sua conta na plataforma X, o presidente Miguel Dias-Canel rejeitou a medida anunciada por Donald Trump e expressou seu apoio a Caracas. Abre aspas. Apoiamos firmemente o presidente Nicolás Maduro, a Revolução Bolivariana e Chavista e sua União Popular Militar. Endossamos integralmente a declaração emitida pelo governo venezuelano. Eu quero ver eles entrarem por terra, se eles tiverem coragem. Quero ver eles entrarem por terra, se eles tiverem coragem. Vão ter que levar muito chocolate e hambúrguer para destruir, os soldados e soldadas venezuelanos. Vou mostrar agora o terceiro, tá? Rapidamente aqui, ó. Venezuela rechaça bloqueio naval anunciado por Trump. Jamais voltaremos a ser colônia de nenhum império. O governo venezuelano de Nicolás Maduro rechaçou o bloqueio naval anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de ontem. Caracas disse que fará uma denúncia às Nações Unidas por violação do direito internacional, do livre comércio e da livre navegação. O país sul-americano também pediu ao povo dos Estados Unidos e do mundo para que rejeitem a ameaça de Washington. Se for por terra, vai levar uma surra, como levaram lá no Vietnã. Eu quero alertar todo mundo que está me ouvindo aqui agora, tem 110 pessoas aqui nos dois canais, e vai me ouvir depois. Depois da Venezuela vai ser a Colômbia. Depois da Colômbia, se a gente ganhar a eleição do ano que vem, vai ser o Brasil. Escreva o que eu estou dizendo. Eles vão destruir a Venezuela, se a gente permitir. Depois vai ser a Colômbia. E se a gente ganhar as eleições do ano que vem, o terceiro vai ser o Brasil. Luiz Portinho. Toda razão, Jubes, toda razão. E isso é fundamental que a gente tivesse uma mobilização maior aí dos países latino-americanos, né? Infelizmente, a gente perdeu o Chile essa semana também, né? Para a extrema-direita pinochetista. Isso é muito ruim para nós. Já tínhamos perdido a Bolívia, Honduras está num processo muito complicado ali, com uma fraude eleitoral grotesca, né? Misericórdia, Gilbert, diz a Valéria, ó, que loucura, né? Ficou preocupado. E assim, né, Gilbert? Não vai ter invasão por terra, Gilbert. E eu acho que até o bloqueio marítimo imposto pelos Estados Unidos
leva nesse sentido, de que eles não vão ter coragem de fazer uma invasão por terra, e nem está nos planos deles, na minha visão. Seria uma tragédia para os Estados, para o mundo e para os Estados Unidos também, né? Uma invasão por terra. O que está acontecendo ali, Gilbert, que eu tenho denunciado aí nos espaços que eu ocupo? Os Estados Unidos estão testando a opinião pública e testando métodos, né? Testando a opinião pública para ver, vai ser rechaçado fortemente, não vai ser normalizado. E na minha visão, infelizmente, eles estão ganhando a batalha da opinião pública, sabe, Gilbert? Porque eles têm matado pescadores e inocentes ali no Mar do Caribe. Ontem parece que foram mais 3 barcos afundados no Pacífico, não foi nem no Mar do Caribe, ou seja, na costa do Pacífico, pode ter sido até na Colômbia, né? Como já houve barcos colombianos afundados. Não houve, assim, uma grita efetiva, sabe? Claro que os nossos espaços a gente está gritando, né? Mas a grande mídia mundial está calada, tá assistindo como assistiu Gaza, né, Gilbert? E às vezes normalizando e dizendo, não, realmente ali o narcotráfico tem mais é que afundar os barquinhos, né? Então eles estão nessa batalha, para mim, eles estão ganhando, infelizmente, a gente tem que ser realista. E a outra batalha é a batalha dos métodos de guerra híbrida e de guerra comercial, né, Gilbert? Que ali eles já fizeram o ato de pirataria, também meio que ficou por isso mesmo. Não, Maduro é narcotraficante mesmo, tem mais é que pegar o barco ali, eles usam o petróleo para... Então, a escalada dos Estados Unidos, na minha visão, tá perigosamente aumentando, e eu não estou vendo o contragolpe do mundo como um todo, né? Eu tenho dito aqui, e na semana passada eu vi um primeiro jornalista falar isso, Gilbert, o Nátio Lemos falou lá no ICL, e eu não vejo outros jornalistas falarem isso. Essa questão já devia ter entrado no Conselho de Segurança da ONU. Rússia e China, que estão lá dentro, já deviam ter levado lá para o Conselho de Segurança a gravidade que é essa situação toda. Porque tu falou aí que essa escalada vai chegar na Colômbia e no Brasil e pode chegar em outros lugares do mundo também, Gilbert. Sabe? Daqui a pouco os Estados Unidos vão... Este método que eles impuseram agora à Venezuela, de prometer bloqueio geral às embarcações venezuelanas, eles podem fazer na China ali também, né? Claro que vai ser difícil, não, é bem mais complicado tu fazer um bloqueio à China. A China está começando a construir o 4º porta-aviões já, né, Gilbert? Mas, e no Vietnã, por que eles não podem fazer? Olha aí, ó. É verdade, o Rui Abreu, é verdade. E aí, Gilbert, nesse ponto aqui, para fechar essa minha fala sobre a bloco internacional, o Trump que tu falaste, né? Dou toda a razão para ti, um cara que não deveria estar à frente de nenhuma nação, né? E o Trump, Gilbert, o Trump é um idiota, Gilbert. O Trump é um idiota. Eu vi ontem um cara aí que eu não vou me lembrar agora, eu vi tanto, a gente assiste tanta coisa, mas eu vi um analista interessante comentando que o Trump, Gilbert, ele não lê. E ele não lê nem os relatórios, Gilbert. Diz que a assessoria ali do Pentágono, da assessoria dele, cada reunião que ele vai faz um relatório de uma folha, Gilbert. Uma folha sobre aquela pauta que está sendo discutida. E ele não lê aquela folha, Gilbert. Ele não lê aquela folha. É por isso que, assim, Gilbert, quando perguntam do Trump, e o Bolsonaro? Perguntam do Lula, perguntam do, sei lá, do Putin, do sheik iraniano, ele sempre vai falar a mesma coisa, Gilbert. Pode prestar atenção, ele vai dizer, se ele gosta, ele vai dizer, não, é um grande cara, eu conheço muito ele, é um cara mundialmente conhecido, e se é um cara que ele não gosta, ele vai dizer ao contrário, mas é o mesmo, o texto é sempre o mesmo, e é um texto de 5ª série, o meu filho de 6 anos, Gilbert, tem um texto mais elaborado do que o Trump sobre as pessoas que ele conhece, sabe? É um absurdo.
É um absurdo. É como diz o Lula. O Lula tem dito, e não foi só uma vez que ele falou. Quando a gente não dá atenção à política, que a política tem que ter atenção, política, quando a gente não gosta da política, quando a gente não se envolve com a política, sem fanatismo, né? Sem fanatismo, sem mitos, sem heróis. Herói é o povo, como eu sempre digo, trabalhador desse país e do mundo. A classe trabalhadora que sai cedo, chega tarde, ganha pouco, vive mal. Esses são os heróis. Esses são os heróis. Então, sem heróis, sem mitos, tá? Mas o Lula tem dito, quando você não gosta da política, você abre espaço para que um aventureiro de extrema-direita tome de conta. Ele não citou os Estados Unidos, não citou a Argentina, não citou o Bukele, mas eu cito. A situação dos Estados Unidos e isso já era para ter acontecido na história dos Estados Unidos. É claro que o Trump não tem muita diferença dos outros presidentes. Barack Obama, Bill Clinton, o Bush pai, o Bush filho, o Biden. Não tem. Essencialmente, é a mesma política imperialista, é a mesma preocupação em ficarem ricos. Pega o patrimônio da família Bush, se eu não me engano, no Texas, para você ver. Né? Então, o mesmo projeto. Agora, a diferença para o Trump, porque o Trump é um alcoólatra que não bebe. Quem disse isso não sou eu, mostrei um texto hoje sobre isso. Ele age como um alcoólatra, ele não bebe, mas ele age como um alcoólatra. Hoje, e eu estou lembrando dessa fala de uma estadunidense que trabalhou dentro da Casa Branca, né? Que trabalhou dentro da Casa Branca, ela falou isso. E eu lembrei disso por causa da fala do Luiz Portillo, porque é o mesmo script, ele não fala nada além disso. É muito parecido com o Renan Bolsonaro, que é vereador lá em Balneário Camboriú. O Renan Bolsonaro tem o mais extenso discurso político da história da humanidade. É 3 segundos, 3 frases, e ele ainda tem que decorar. É muito parecido o que o Trump diz. É aquelas bobagens, aquelas idiotices que está levando a essas consequências absurdas. Por isso que a gente não pode brincar com esse psicopata que dirige hoje um poder militar incomensurável, né, que é o poder militar dos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês agora a fala do ministro da Defesa da Venezuela, tá? É o Vladimir Padrinho Lopes. Aí eu estava lendo os comentários. Cara, a maioria dos comentários é apoiando a Venezuela, apoiando o Nicolás Maduro, mas você encontra comentários de latino-americanos, né, dizendo assim, entreguem o Maduro que a Venezuela volta a ser liberta, a Venezuela vai ter liberdade, entregue o Maduro. Olha a cabeça, que é igualzinho à extrema-direita daqui. Né? Não tem noção nenhuma do que é ou do que foi o colonialismo, o imperialismo e tudo mais. Então, olha aqui a fala do general que dirige as Forças Armadas lá na Venezuela, Vladimir Padrinho Lopes. Esto es por petróleo. Esto es por nuestros recursos naturales. No es el narcotráfico, no son las bandas criminales. No, no, no. Nada de eso. Esa es la narrativa inverosímil y desgastada que se cae por sí misma. Se ha caído por sí misma en la opinión pública internacional. Nadie cree eso, mucho menos aquí el pueblo de Venezuela. Entonces la verdad ha aflorado. Y cuando de verdad se trata, no podemos señalarla o calificarla de otra manera, sino como una rotunda victoria de Venezuela. Venezuela es un país libre, un país soberano, que lucha permanentemente por su democracia. Esto es... Hoje eu falei, Portinho, da dificuldade que a Venezuela tem, e nós todos da América Latina. O Trump, além do poder militar, ele tem o poder do dinheiro. Além do poder militar e do dinheiro, eles têm as redes sociais, os meios de comunicação totais do Ocidente nas mãos. O cara tem a sua própria rede social.
Então, para nós, é muito difícil a gente combater essa narrativa de que a Venezuela é um país ligado ao narcotráfico ou que o Nicolás Maduro é ligado ao narcotráfico. Não é verdade, companheiro? É uma luta danada. Com certeza, Gilbert. Como diria, ensinou Gramsci, né? Os aparelhos hegemônicos estão todos na mão do imperialismo, né? Eu vou mais longe, Gilbert. Aqui no Brasil, o que nos atrapalha muito no Brasil? O sistema educacional. Tu aprendeu, Gilbert, na faculdade, no colégio. Tu aprendeu nas aulas de história no colégio os processos de independência da América Latina? Tu saiu do colégio sabendo quem era Simão Bolívar? Não. Tu foi saber quem era o Simão Bolívar depois na tua luta social. Eu também. E assim, o Brasil todo, porque tu não aprende no colégio, Gilbert, os processos de independência. Tu não sabe que o Brasil é latino-americano. Tu não é ensinado a gostar da América Latina, a valorizar os processos de independência da América Latina. É por isso que a gente vê nas redes sociais aí esses capachos do imperialismo, Gilbert, sabe? Que não é culpa do cara que é capacho, é culpa de um sistema que faz ele ser capacho, né, Gilbert? Faz ele gostar dos Estados Unidos. Infelizmente é isso. A gente está numa luta muito desigual, né, Gilbert? Muito desigual. E que bom que nós temos os nossos canais ainda, né, Gilbert? Para ser assim, para ser como se diz, um granito de arena, né? Grãos de areia tentando mudar aí alguma coisa. No grão de areia no deserto de Saara. Mas a gente está aqui. Olha a colocação genial da Ieda Leão. Maduro daria vida pela Venezuela, Trump daria pelos Estados Unidos, mas nunca. O Kiko Nogueira, Leda Leão, escreveu um texto curtinho, eu mostrei para vocês, o Kiko Nogueira do DCM. Se vocês procurarem lá, colonistas, vocês vão achar vários, vai ter a foto do Kiko. Lá tem esse texto que estou me referindo agora. Ele escreve, ele dá uma receita, vamos colocar assim, em poucas palavras, né? Um texto que você lê em 3 minutos. Quem é realmente o Trump? O Trump, gente, é um mercador. O Trump foi eleito e ele botou isso na cabeça de uma parte da sociedade dos Estados Unidos, para ganhar dinheiro. Ele não está ali para defender os Estados Unidos, ele está para ganhar dinheiro. Então ele nunca daria a vida por nada, nem pelo filho dele. Nem pelo filho dele. Você pode ter certeza disso. Ao contrário do latino-americano, da mãe latino-americana, do pai latino-americano. E o Jorge Tadeu está colocando uma coisa importante aqui. Ó. Trump é um exemplo de uma frase atribuída a Maquiavel. Abre aspas. Dê poder a um imbecil e veja que ele se torna um tirano. Grande companheiro Jorge Tadeu. A Josineide Luna está aqui. Antes de entrar no próximo bloco,